quero falar, estava com outros assuntos aqui em pauta, presidente, mas ouvindo a fala dos vereadores, eu vou aproveitar esse gancho aí da Santa Casa e da saúde. Porque o ano passado, quando faltou médico na Santa Casa, numa ocasião, 6 horas da manhã meu telefone começou a tocar insistentemente, assim como o meu, como de outros vereadores aqui dessa casa. Nós então fomos até a Santa Casa, até a portaria da Santa Casa. Pegamos as crianças que estavam com febre, nos colos dos pais, colocamos nos nossos carros, levamos até os postos de saúde que tinham médicos, pagamos até particular a consulta para uma criança, acudimos à situação que estava acontecendo. Fomos processados pelo interventor da Santa Casa por essa atitude. Algumas pessoas filmaram essa atitude dos vereadores, colocaram na internet, no Facebook. Muitas pessoas elogiaram, mas muitas desceram a bordoada nos vereadores, dizendo que aquilo não era papel de vereador, socorrer criança doente. E por incrível que pareça, saiu a sentença, aí há menos de 15 dias, os vereadores foram inocentados das suas ações pela justiça. Ou seja, o advogado da prefeitura processou os vereadores que foram na porta da Santa Casa, se queixar da falta de médico e atender a população que necessitada. Foram processados pela prefeitura, foram criticados pela população. Mas agora eu faço uma pergunta para os senhores presentes. Se o vereador não for lá, quem que vai? É o juiz? É o promotor? Eu duvido que um deles atenda a sua ligação 6 horas da manhã. Então, o político, que é sempre motivo de chacota e é saco de pancada na sociedade que a gente vive, é aquele que ainda faz esse tipo de coisa. Sabendo que vai apanhar, vamos falar que não é sua função, sabendo que vai responder processo, que durou 1 ano de processo, tendo que se defender, pagar advogado, é absolvido, mas fica com a fama manchada ainda no Facebook. Então, não tem para onde a gente correr aqui, meus amigos. Agradar a todo mundo a gente não vai conseguir. Vamos fazer aquilo que o nosso coração e a nossa consciência manda. Então, voltando ao assunto que estava em pauta aqui hoje, que eu ia falar, é sobre os funcionários públicos municipais. Por quê? Está lá para dar parecer na Comissão de Justiça e Redação, a Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. Só que não tem como dar parecer nesse momento, porque a LOA do ano passado não foi cumprida. Portanto, a gente fez emendas o ano passado para que desse essa cesta básica que está sendo tão discutida para todos os funcionários públicos do município. A gente colocou a emenda para que faça o plano de carreira. Olha, se a prefeitura, se o executivo não cumpre a lei, como que a gente vai fazer parecer para a próxima lei do ano que vem? Então eu peço à união dos nobres colegas nesse sentido, que ele vai ter que cumprir a LOA do ano passado. A gente fez e não fez de brincadeira. Só que se a lei não é cumprida, a gente não tem condição de dar o parecer para a próxima. Então vamos fazer também as emendas na LOA desse ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vamos garantir por lei, que é o que a gente pode fazer aqui, garantir por lei o direito da cesta básica e do plano de carreira. E também coloco em discussão com os nobres colegas, para que a gente faça uma comissão para elaborar o plano de carreira. Já que o Executivo não faz, e é de iniciativa do Executivo, não da Câmara, a gente faz, dá de presente para o prefeito, pede para ele assinar, ele manda para cá, e a gente aprova e fala que a lei foi dele, não tem problema nenhum. Mas vamos fazer e vamos dar para ele de presente, ele devolve e a gente aprova, porque senão não vai sair. Já está acabando o mandato e não vai sair. Você sabe por que não vai sair, vereador Aurélio? Porque essa prefeitura ela caminha a passos lentos, e muitos lentos. Por quê? Porque é exatamente o modelo do governo federal. Ou seja, é inchaço da máquina pública, é inchaço de funcionários comissionados, ou seja, é para todo mundo mamar à vontade. Né? Aqui a gente tem 13 secretarias, numa cidade com 30 mil habitantes, não precisa. Uma equipe reduzida, com 5 pessoas competentes para auxiliar o prefeito, é suficiente. Então eu estou com um projeto propondo que os cargos de direção, diretores de departamento da prefeitura, têm que ser das pessoas concursadas, que por merecimento, dentro do plano de carreira, alcançam aquele cargo. Sai prefeito, entra outro prefeito, ele muda só o secretário, mas a equipe técnica de diretores ou secretários adjuntos são os funcionários de carreira. A gente tem quase 1000 funcionários de carreira.
A prefeitura vai e coloca mais 100, ou seja, 10% de cargos comissionados, a máquina não anda, e não vai andar, e não vai ter dinheiro. Aí a gente pede para fazer o serviço lá na turma 26, como o vereador Zé Rita falou, o serviço não termina, porque fala que está sem dinheiro para abastecer a máquina, que está sem dinheiro para comprar a pedra. Poxa, eu fui lá no dia, vereador Zé Rita, expliquei que alguns trechos não pode jogar o material leve, Aurélio. Ali não é zona rural. As portas das casas estão na beira da Avenida Marginal Paraíba. A gente falou isso, conversou com o secretário do Meio Ambiente. Ele vai, joga um pó fino, leve, passa o carro, vai para tudo dentro das casas. E a grande parte dos moradores ali são de crianças. A gente pediu a Brita 3 para colocar lá. E não em toda a extensão. Aonde tem casa muito próxima, podia pular o trecho. A gente passou o dia inteiro lá, o vereador Aurélio, o vereador Breno, a vereadora Toy esteve lá, explicando como deveria ser o serviço. Além de não terminar o serviço que foi feito foi mal feito. Ou seja, vai ter que refazer, vai ter que jogar o material certo. Não é assim, para dar uma satisfação para o vereador, a gente joga qualquer coisa no bairro. Poxa, o bairro está abandonado, sem assistência, e ainda tem que passar por esse tipo de constrangimento. Para finalizar aqui no meu tempo, eu queria hoje prestar uma homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. Tive o prazer de conhecer pessoalmente. Eduardo Campos, fui em 2 palestras dele, assisti, ele propunha algo diferente para o Brasil. Algo que, infelizmente, em vida, ele não conseguiu alcançar. Que era uma discussão na forma de falar política e de tratar a política nesse país. Ou seja, não precisa ser um partido só que mande nesse país. Há pluralidade de pessoas e de pensamentos. Eduardo Campos deixou essa marca no seu governo, com 82% de reeleição. Infelizmente, é duro dizer isso, mas a sua morte traz a discussão que ele tanto pediu em vida, que é uma nova reflexão para novos tempos na política nacional. Aquela reflexão de que não precisa fazer tantos acordos e aconchavos para se ganhar uma eleição. Eu acho que está na mão do povo brasileiro decidir se é isso que a gente quer. A gente quer mais 40 ministérios por acordo políticos. A gente quer só cargos de comissão, como aqui em Cachoeira, só para cumprir acordos que foram feitos em campanha. Ou a gente quer um governo enxuto, que a máquina gaste menos e que o povo seja mais favorecido. Então, a coragem para mudar que Eduardo Campos propunha, o não desistir do Brasil que ele propunha, só veio a discussão agora depois da tragédia. Infelizmente, a tragédia traz mais visibilidade do que as coisas boas. Mas esse homem prega isso desde sua juventude, como deputado, como governador, como ministro que foi. Ele prega isso, essa mudança no país. E tomara, Deus, que agora essa discussão venha realmente à tona. Por quê? Poucos partidos terão tempo para propor suas ideias, como o partido que está no poder. Virão com campanhas milionárias para enganar mais uma vez o povo, assim como foi feito em Cachoeira. Então, gente, eu peço para vocês encarecidamente, não é o programa de TV mais bonito que a gente deve votar. A gente tem que votar na essência, no conteúdo e não só no visual. Só para concluir, presidente. A gente tem que acabar com essa bandalheira do nosso país. E será que a gente vai ter coragem de eleger uma mulher nortista, uma mulher destemida como Marina Silva? Ou a gente vai continuar com 50 ministérios e pagando a conta de Brasília? Muito obrigado, uma boa noite a todos.